Bom dia, tudo bem com vocês? Eu vim nessa manhã porque recebi uma direção do Espírito enquanto eu meditava e orava, e ele me falou a respeito de uma passagem que está aqui ó, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 13, se você quiser abrir sua Bíblia e acompanhar. João, no seu capítulo 13, a partir do verso 21, tem uma passagem que diz assim, aquela passagem de Jesus e Judas. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Isso Jesus dizendo. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que tem que te fazer, faz depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreenderam ao que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E, tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. O interessante dessa passagem, onde eu meditava com Jesus, é que Jesus, quando ele escolhe Judas, ele conhecia Judas. Ele, pelo menos, ele começou a conhecer Judas de uma maneira diferente, porque Judas era um dos mais instruídos que tinha. Judas era estudado, era intelectual. Judas ele tinha bastante conhecimento da lei das escrituras, porque de todos que Jesus chamou dos 12, Judas era o mais estudado, o mais capacitado. Era o que tinha uma psique mais elevada, era o que tinha uma filosofia já concretizada. Ele era bem instruído nessa parte. Tanto é que Jesus confiou a ele a contar a manejar, na verdade, é, o dinheiro que entrava, o dinheiro que as pessoas ofertavam para o ministério de Jesus, como aquelas viúvas que sustentavam o ministério de Jesus. E Judas, aproveitando disso, ele tinha aquelas escapadas dele que ele pegava dinheiro da bolsa, ele fazia algumas coisas. Mas Judas, pelo seu intelecto, pela sua sabedoria, ele observa que Jesus era a parte mais forte. Judas consegue identificar que Jesus era o Machia, o que haveria de vir, aquele que ia vir para governar, aquele que ia vir para reinar. Então ele rapidamente corre para o lado de Jesus quando ele recebe o chamado. Por quê? Porque ele via ali uma oportunidade de estar junto com aquele que reinar. Ele queria um lugar no reino. Ele queria um lugar para onde ele governasse. E ele começa a andar com Jesus. Jesus começa a delegar aos discípulos. Começa a dar poderes a eles. E Judas, entre eles, recebe também poder. Jesus começa a passar tempos. 3 anos e meio Jesus andou com eles, discipulando. E Judas estava com ele. Entenda, Jesus passou tempo discipulando Judas. Jesus orou com Judas. Jesus, ele ministrou na vida de Judas, assim como os outros também. Porque a Bíblia diz que teve um dia que Jesus chega sobre eles e sopra sobre eles e fala: recebei o Espírito Santo. Naquele momento eles recebem o Espírito Santo. O preenchimento, o poder veio depois em Pentecostes, mas naquele momento eles recebem o Espírito Santo. Judas estava ali. Jesus foi discipulado, Jesus foi ministrado, Jesus teve cuidado com Judas, Jesus cuidou de Judas, Jesus se doou por Judas. Mas quando chega um determinado momento, quando Judas começa a olhar e começa a ver, acontece algo tremendo. 500 que andavam com Jesus, eles largam Jesus, porque a palavra é dura, a palavra é difícil, eles não queriam aquilo, eles queriam algo que confortasse sua alma. Mas a palavra é dura, então aqueles 500 eles saem fora. Judas começa a observar aquilo, porque pelo seu intelecto ele começa a analisar as coisas. O lado mais forte é Jesus, mas agora parece que Herodes estão crescendo. Os fariseus, os sacerdotes, eles começam a ganhar espaço, porque aqueles 500 que saíram voltaram para suas sinagogas. Voltaram a fazer as velhas práticas, a andar naqueles dogmas que eles andavam antes. Mas de repente, aí os 70 discípulos de Jesus também eles saem. E Judas começa a observar e ver que agora, aparentemente, Jesus não é mais o mais forte. O governo mais forte agora é o governo contrário. Ele olha e pensa com a sua mente, né? Meu Deus, o lado mais forte agora é o lado de lá.
Então ele começa a olhar e vê que só tinha 12 contando com ele. E ele pensa, esse barco vai afundar, esse barco não vai resistir. Então ele corre para o lado que ele vê crescendo, o lado que ele vê que começa a crescer, multiplicar, porque ali há fariseus, há escribas que começam a levantar o ministério. O ministério que ele já tinha começa a voltar a crescer, porque aqueles que agora tinham ido para Jesus voltaram para eles. Uma manipulação a gente vê aqui. Então, porque aquele povo queria uma vida fácil, quando recebe uma palavra difícil de Jesus, porque veio com o evangelho, não é esse docinho de coco que eles esperavam, não é passar a mãozinha na cabeça, não é dar beijinho no rosto e falar que tá tudo bem, segue assim, que Jesus te entende. Eles começaram o quê? A retroceder. E Judas vendo isso, e ficou só 12, Judas pensa, eu vou pro lado mais forte. Então ele corre pro lado dos soldados, pro lado dos guardas, e vende Jesus. Porque ele pensa que agora eu tendo condição financeira, eu tendo dinheiro, eu posso me bancar. Na hora que o meu ministério fechar, na hora que isso acabar, eu estou seguro. Eu tenho eles que já sabem que eu vou pro lado deles e eu tenho condição financeira para me manter. Então Judas, ele vai e escolhe o lado que ele acha que é vencedor. Porque quando ele vê que Jesus veio, Jesus é o Machia, e que a palavra diz que o Machia ia governar, ele foi pro lado de Jesus, mas quando ele viu que na mente dele tudo parecia que estava acabando, estava afundando, o barco parecia que ia a pique, ele pula fora do barco e vai para o outro lado. Não é diferente nos dias de hoje. A gente vê isso repetindo. E assim como Jesus disse, eu falo também. O que você tem que fazer, faz depressa. Porque a palavra para traidor é uma só. É aquele traidor. O que é um traidor? Traidor é aquele que nega a fé. Traidor é aquele que nega um lugar. É aquele que é o contrário de fiel, o contrário de honesto. É o contrário. O traidor é o contrário de tudo isso. Traidor é aquele que olha para si e só busca a sua vontade, aquilo que pode trazer satisfação para ele. Quando aquilo que ele está olhando com seus olhos não está de acordo com o que ele quer, ele simplesmente ele vai para o outro lado. Judas fez isso. Eu estou falando de Judas, o traidor. Quando viu a possibilidade de ir para um lado que ele achava que estava mais forte e que ainda ele ia ter condição financeira, que ele ia ter reconhecimento, que é isso que os traidores fazem. Eles querem reconhecimento, eles querem um lugar que reconheça eles, um lugar que abrace eles e fala, eu reconheço que você tem. E é isso que eles querem. Eles querem reconhecimento. Eles não querem reconhecer a Cristo. Eles querem reconhecimento para si próprio. Judas fez isso. E porque Judas fez isso, ele teve algo terrível. Porque quando depois ele caiu em si, não deixou mais a sua mente governar, mas a sua alma começou a gritar. Ele olhou e falou, realmente aquele era o Messias. E ele pensa, ai, ele quer correr, ele quer se desfazer daquilo que ele pegou em troca do Senhor. Ele pega aquelas moedas e leva de volta aquele governante que ele pensou que aquele então era o mais forte. E ele fala assim, eu não quero mais isso, o que você fez está feito. Ele se arrepende, mas se ele voltasse atrás e corresse para Jesus, eu creio que Jesus teria recebido de volta. Mas o que ele fez? Ele preferiu ir e se enforcar, tirar a sua vida. Porque o traidor, ele não consegue reconhecer e voltar para um lugar de origem. Ele prefere se matar, se enforcar, deixar alguma coisa agarrar na sua garganta, tirar o seu fôlego, perder a vida, do que se humilhar, se arrepender e voltar para o lugar onde Jesus o colocou. E isso Jesus falava comigo forte hoje pela manhã. E essa foi a palavra que Jesus me deu. Traidor, o que você tem que fazer, faz logo. Não atrapalha, não fica atrapalhando. Não, você já comeu, já alimentou. Jesus já te deu bocado de pão molhado na boca. Você já se alimentou, já se fartou de tudo que Deus queria colocar para você nesse tempo. Você se alimentou da palavra, você se alimentou bem, você foi bem tratado, você foi cuidado, o próprio Cristo colocou um bocado na sua boca. Só que agora se manifestou o que realmente estava dentro de você, Satanás. Ele se manifestou e quando ele se manifesta, é a hora que Jesus vai, sai, vai e faz depressa o que você tem que fazer. Aleluia. Irmãos, que nós não venhamos ser um Judas Iscariotes ou ter a atitude que ele teve, mas que nós venhamos reconhecer e sermos gratos por Jesus, por tudo que ele fez na nossa vida. E jamais venhamos virar as costas por aquilo que ele está fazendo, mas venhamos estar conscientes que jamais o barco de Jesus lhe afunda. Porque por mais que a tempestade venha, ele vai dar um brado, acalma-te vento, cala-te mar.
E tudo vai passar. E vamos chegar no outro lado. O endemoniado vai ser liberto, as nações vão receber a palavra, e tudo que Jesus tinha para fazer, vai fazer. Assim como Judas achava que Herodes era a parte mais forte depois, Jesus se mostrou mais forte. Porque com 11 homens que perseveraram, ficaram. 11 homens. Não precisou muitos. Os traidores foram embora. Mas os 11 que ficaram, eles revolucionaram o mundo. O evangelho foi pregado em todas as nações, todo mundo. E hoje você ouve a palavra por causa desses homens que perseveraram, que não viraram as costas para Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês e que nós possamos acreditar que Jesus ele continua sendo o alvo e o centro das nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom.